Olá, nesse vídeo vamos falar sobre equações paramétricas de retas. Bom, suponha que a gente tem uma reta no espaço, vamos chamar essa reta de R, e a gente quer achar uma maneira de caracterizar essa reta por meio de algumas equações. Vejamos, pensando geometricamente, que informações seriam suficientes para caracterizar essa reta? Bom, existem várias possibilidades. Uma maneira seria estipular dois pontos, porque a gente sabe que por dois pontos passa uma única reta. Agora, uma outra maneira seria informar um ponto da reta e, junto com essa informação, também fornecer um vetor que seja paralelo à reta. Dessa forma, a gente tem a direção da reta e um ponto por onde ela passa, e isso caracteriza a reta unicamente. Então, vamos tentar usar essas duas informações e chegar num conjunto de equações que caracteriza essa reta. Então, aqui a gente tem esse ponto e temos esse vetor. As nossas hipóteses aqui no desenho é que esse ponto pertence à reta e que esse vetor é um vetor paralelo à reta. Esse vetor, ele tem um nome, ele é chamado de vetor diretor. Certo? Porque ele dá a direção da reta. Ok, então agora o nosso objetivo é escolher um ponto genérico da reta, um ponto da forma x, y, z, e deduzir que relações x, y, z devem satisfazer para que esse ponto pertença à reta. Então, tomemos um ponto sobre a reta, P. A nossa hipótese é que esse ponto pertence à reta, então P igual x, y, z, pertence a R. E agora vamos olhar para a figura e ver o que a gente pode concluir inicialmente. Então, percebam que a gente poderia considerar aqui um vetor que vai de P0 até P, e que informações a gente tem sobre esse vetor? Bom, como esse vetor está apoiado sobre a reta e o vetor V, que é o vetor diretor, é paralelo à reta, consequentemente, esse vetor que eu acabei de desenhar, o vetor P0P, tem que ser paralelo ao vetor V, certo? Então, vamos escrever isso. Então, até agora a gente tem que o ponto P pertence à reta, se e somente se o vetor P0P é paralelo ao vetor V. Ok. Agora vamos trabalhar com essa informação, P0P paralelo a V. Como a gente pode traduzir isso em outros termos? Bom, para que dois vetores sejam paralelos, eles têm que ser, um tem que ser múltiplo do outro, certo? Então, deve existir um certo número real t, tal que o vetor P0P ele é t vezes o vetor V, certo? Porque vetores paralelos um é múltiplo escalar do outro. Ok, vamos trabalhar com essa igualdade que a gente obteve agora e tentar escrever essa igualdade em termos das coordenadas dos pontos envolvidos e das componentes do vetor V. Vejamos. Quais são as componentes do vetor P0P? Lembre que para obter as componentes do vetor P0P, a gente pega as coordenadas dos pontos P0 e P e subtrai as coordenadas de P menos as coordenadas de P0, certo? Então, a gente tem que as componentes do vetor P0P são x menos x0, y menos y0 e z menos z0, que faltou um zero. Ok? Então, esse vetor é o P0P, que está na esquerda da igualdade, e no lado direito da igualdade temos o vetor TV, que é o vetor V multiplicado por t em todas as suas coordenadas. Ok? Bom, essa é uma igualdade entre vetores. Para dois vetores serem iguais, quando estão representados dessa forma, a gente precisa que cada coordenada seja igual. Então, isso nos faz a gente chegar na seguinte sequência de igualdades, que diz que então x menos x0 tem que ser igual a TA, passando o x0 para o outro lado, a gente tem x igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais BT, z igual a z0 mais CT, para algum t real. Então, a nossa conclusão até aqui é a seguinte, que os pontos da forma x, y, z que pertencem à reta são os pontos que podem ser obtidos através dessas igualdades para algum valor de t, certo? Ou dito de outra forma, o conjunto dos pontos que compõem a reta é o conjunto
dos pontos que podem ser obtidos a partir dessas igualdades quando a gente varia t, certo? Em particular, notem que o ponto P0, que foi o ponto referência inicial, ele é obtido quando a gente escolhe o valor de t igual a zero, porque escolhendo t igual a zero, o que sobra vai ser o ponto P0, visto aqui, destacado na mesma cor aqui, a gente está enxergando o ponto P0. De fato, reparem que esse conjunto de equações, que é chamado de equações paramétricas, ele evidencia aqui o ponto referência e evidencia aqui o vetor diretor, certo? Bom, então, isso que a gente obteve é o que a gente chama de equações paramétricas da reta. Uma observação imediata é que essa representação que eu acabei de destacar, ela não é única. Por exemplo, eu poderia ter escolhido um outro ponto P0 ou um outro vetor diretor, desde que paralelo ao vetor V. Desta forma, eu estaria obtendo uma outra representação para a mesma reta, certo? Então, essas equações paramétricas da reta não são únicas. Eu poderia ter um outro conjunto aqui de 3 equações que representam a mesma reta, certo? Vamos explorar isso em mais detalhes. Então, eu trago aqui a seguinte situação. Imagine que a gente tem a reta L1, representada por suas equações paramétricas, e a reta L2 também representada por suas equações paramétricas. Como a gente sabe se essas retas são a mesma reta ou se é uma questão das representações diferentes da mesma reta? Bom, para ser a mesma reta, os vetores diretores correspondentes têm que ser proporcionais, têm que ser paralelos, certo? Então, o vetor V1, que é o vetor diretor da reta L1, que a gente observa aqui, deve ser paralelo ao vetor da reta L2. Esse paralelismo garantiria que as retas são paralelas, certo? Como a gente verifica esse paralelismo entre os vetores? Bom, os vetores, para serem paralelos, um deles precisa ser um múltiplo escalar do outro, né? Isso significa que as suas coordenadas devem ser proporcionais. Então, por exemplo, se uma dessas coordenadas for nula, a coordenada correspondente do outro vetor também tem que ser nula. E no caso em que as coordenadas não são nulas, esse paralelismo pode ser observado, por exemplo, se valem as seguintes igualdades. O A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2, que tem que ser igual a C1 sobre C2. Se essas igualdades são verificadas, a gente estaria mostrando que uma proporcionalidade entre as coordenadas do vetor V1 e V2, e isso significa que um vetor é múltiplo escalar do outro e, portanto, eles são paralelos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa verificar, é o paralelismo. Então, uma vez que a gente tem que isso é satisfeito, resta ver se essas retas compartilham algum ponto. Bom, e retas que têm a mesma direção, quando compartilham um ponto, compartilham todos. Então, a gente poderia usar algum ponto de teste. Por exemplo, a gente poderia pegar o ponto P1, destacado aqui, que a gente sabe que pertence à reta L1, e testá-lo para ver se ele pertence à reta L2. Como a gente testa se um ponto pertence à reta usando as representações paramétricas? Bom, um ponto pertence à reta se essas equações são satisfeitas para algum valor específico do t. Então, o ponto P1 da reta L1, ele pertence à reta L2 se existir um valor de t, de modo que o ponto P1, pode ser obtido a partir das equações da reta L2 para algum valor específico do t. E isso é muito fácil de verificar. Por exemplo, a gente monta essas equações. Aqui na primeira equação a gente já consegue isolar o t e descobrir o valor de t adequado para que essa igualdade seja satisfeita. E agora a gente testa se esse mesmo valor de t torna as igualdades seguintes verdadeiras também. Se sim, isso significa que esse ponto P1 pertence à reta L2. E aí, nesse caso, sim, a gente pode garantir que as duas retas são a mesma reta. Uma outra questão que eu trago aqui é a seguinte. Imagine que a gente tem duas retas, L1 e L2, e a pergunta é: como saber se a reta L1 intersecta a reta L2?
Lembrem que aqui estamos trabalhando no espaço, então a situação é um pouco mais rica do que no plano, né? No plano, se duas retas não são paralelas, então necessariamente elas vão se intersectar em algum ponto. Já no espaço, a situação é um pouco diferente, pois existem retas que não são paralelas e tampouco se interceptam. Por exemplo, aqui eu vou mostrar com as canetas. Ó, essa reta não é paralela a essa e elas não se interceptam. Okay? Então, voltando aqui para a nossa questão, como saber se uma reta L1 intersecta a reta L2? Bom, se intersectar significa que elas devem ter um ponto em comum, certo? Então, significa que esse conjunto de equações paramétricas aqui fornece um ponto que também é obtido no conjunto de equações paramétricas da reta L2. Então, deve existir um valor de t que gera um ponto aqui, e esse ponto pode ser obtido nas equações aqui da reta L2 para algum valor de t não necessariamente igual ao valor do t da reta L1. Né? Vamos detalhar isso. Então, para que as retas se intersectem, deve existir um par TS, de modo que x1 mais a1t, y1 mais b1t, z1 mais c1t forneça um ponto, e esse ponto tem que ser igual ao ponto obtido aqui na reta L2 usando o parâmetro S. Né? Então, dessa forma, eu estaria encontrando um ponto que pertence simultaneamente às duas retas. Por quê? Porque esse ponto, que seria obtido a partir dessas contas, ele pertence, obviamente, à reta L1, e, porque aqui está o formato das equações paramétricas da reta L1, e pertenceria também à reta L2. E aí, dessa forma, como eu tenho igualdades, esse ponto estaria simultaneamente nas duas retas. Né? Então, como a gente lida com sistemas dessa forma? Né? Reparem que a gente tem aqui 3 equações e 2 variáveis. Né? As variáveis são t e s. Então, para saber se esse sistema tem solução ou não, a gente poderia, por exemplo, primeiro olhar para esse par das 2 primeiras equações, tentar resolver isso em t e s, e isso forneceria uma informação que a gente tenta verificar se satisfaz a igualdade de baixo. Então, se esse sistema tiver uma solução, significa que as retas se intersectam. Se for um sistema impossível, então significa que as retas não se intersectam, certo? Então, por hoje era isso. Até mais.